Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você já percebeu que algumas pessoas parecem crescer financeiramente muito mais rápido que outras? E não, eu não estou falando apenas de quem nasceu rico. Eu estou falando das pessoas que começaram do zero, mas construíram patrimônio, cresceram e mudaram completamente de vida. Agora presta atenção nisso aqui. Será que essas pessoas tiveram apenas sorte? Ou será que existem hábitos, formas de pensar e comportamentos que fazem elas tomarem decisões melhores que a maioria? Porque a verdade é que riqueza não começa na conta bancária, ela começa na sua mente. Novos hábitos e novas escolhas repetidas todos os dias. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso vídeo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano e decisões que constroem ou destroem a sua vida. Então já curte o vídeo, se inscreva no canal e bora direto ao ponto. O primeiro hábito que aprendemos com as pessoas ricas é: pessoas ricas pensam no longo prazo. Esse aqui talvez seja um dos hábitos mais importantes. A maioria das pessoas vive pensando no agora, no prazer imediato, na recompensa rápida, mas pessoas ricas pensam em construção. Enquanto muita gente pergunta como eu ganho dinheiro rápido, elas se perguntam como eu construo algo que continue crescendo por anos. E isso muda tudo, porque riqueza raramente vem de impulsividade, ela vem de consistência. Investimentos levam tempo, negócios levam tempo, autoridade leva tempo, resultados reais levam tempo. O problema é que a maioria desiste cedo demais. Quer resultado em semanas, quando o jogo é real, e de anos. E é exatamente por isso que poucas pessoas conseguem enriquecer, porque quase ninguém tem paciência para construir. O segundo hábito que aprendemos com as pessoas ricas são: elas controlam emoções antes de controlar o dinheiro. Presta atenção nisso aqui. Muita gente acha que enriquecer é só aprender sobre investimento, mas na prática, riqueza tem muito mais a ver com comportamento do que com inteligência. Porque do que adianta ganhar bem se você não consegue controlar os seus impulsos, não é mesmo? Tem gente que ganha muito e continua quebrada, porque compra para impressionar, por ansiedade, não é mesmo? Consome para preencher o vazio emocional. Pessoas ricas normalmente entendem uma coisa: emoção descontrolada gera decisões financeiras ruins. E isso aparece em tudo: compras impulsivas, dívidas, apostas emocionais, falta de disciplina e principalmente desorganização. Quem não controla a mente normalmente também não controla o dinheiro. A terceira dica que aprendemos com as pessoas ricas é: elas investem em conhecimento constantemente. Uma característica muito comum entre pessoas bem-sucedidas: elas nunca param de aprender. Livros, mentorias, networking, experiências, não é mesmo? Cursos e conversas estratégicas, porque elas entendem uma coisa muito importante: conhecimento gera visão e visão gera oportunidade. Enquanto muita gente vê gastos, elas veem investimento. Agora pensa comigo, quantas pessoas gastam centenas de reais com coisas inúteis, mas acham caro investir em algo que pode mudar a própria vida? Pessoas ricas entendem que conhecimento encurta caminhos, e quanto mais você aprende, melhores decisões você toma. Chegamos no quarto hábito de pessoas ricas. Se você chegou até aqui, deixa o seu like se estiver gostando desse vídeo. O quarto hábito é: elas valorizam disciplina mais do que a motivação. Esse hábito separa quem cresce de quem vive começando do zero. A maioria das pessoas age por emoção. Quando está motivado, faz dieta, treina, trabalha, produz, estuda. Mas quando a motivação acaba, elas param. Pessoas ricas não dependem disso. Elas criam rotina, elas criam um sistema e também criam consistência. Elas entendem que o resultado não vem da intensidade momentânea, vem da repetição. É fazer o básico mesmo sem vontade. Porque sucesso financeiro normalmente não é construído em grandes momentos, é construído em pequenas ações repetidas durante anos. O quinto hábito que vemos em pessoas de sucesso é: elas convivem com pessoas melhores que elas. Isso aqui muda completamente o jogo. Pessoas ricas prestam muito mais atenção no ambiente, porque o ambiente influencia
o comportamento. Se você convive com pessoas sem visão, sem ambição e sem disciplina, isso começa a virar o seu normal. Agora, quando você anda com pessoas que pensam grande, que evoluem, que executam, você começa a expandir a sua própria mentalidade. E não é sobre bajular as pessoas ricas, é sobre proximidade com o crescimento, porque convivência influencia padrão. Você começa a absorver formas de pensar, formas de decidir e formas de agir, e isso acelera a sua evolução. O sexto hábito da nossa lista é: elas sabem dizer não. Isso aqui é poderoso. Pessoas ricas entendem que foco exige renúncia, por isso elas aprendem a dizer não para distrações, dizer não para os excessos, dizer não para os impulsos, para as pessoas que acabam sugando a energia e para oportunidades que parecem boas, mas desviam do objetivo. A maioria das pessoas perde muito tempo porque não consegue se posicionar. Quer agradar todo mundo, quer estar em todos os lugares, querem fazer tudo ao mesmo tempo, mas a riqueza exige direção e direção exige cortes. Toda vez que você diz sim para algo inútil, você está dizendo não para o que realmente importa. O sétimo hábito é: elas fazem o dinheiro trabalhar por elas. A maioria das pessoas troca tempo por dinheiro para sempre. Pessoas ricas tentam construir ativos, algo que continue gerando resultado mesmo quando elas não estão trabalhando diretamente. Pode ser, por exemplo, uma empresa, um investimento, um conteúdo, uma marca, um imóvel ou um negócio digital, quem sabe. Elas entendem que existe limite para o esforço físico, mas não existe limite para a alavancagem inteligente. E esse talvez seja um dos maiores erros da maioria: viver apenas sobrevivendo financeiramente, sem construir nada para o futuro. O oitavo hábito da nossa lista é: elas assumem a responsabilidade pela própria vida. Esse aqui talvez seja o hábito mais importante de todos. As pessoas ricas podem até reclamar, mas elas não vivem terceirizando a culpa. Elas entendem que a vida não é justa e o mundo é competitivo e ninguém virá salvar elas. Então, ou elas assumem a responsabilidade ou nada vai dar certo. E assumir a responsabilidade é poderoso porque te devolve o controle. Enquanto algumas pessoas passam anos se culpando, o governo, a família, o passado ou de repente a falta de oportunidade, outras usam a energia para construir uma saída e isso muda tudo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa muito importante: qual desses hábitos você percebe que ainda não faz parte da sua vida? Porque enriquecer não começa ganhando mais, começa pensando diferente, agindo diferente e vivendo diferente. O problema é que muita gente quer ter resultados de rico mantendo hábitos de pobreza. E isso simplesmente não funciona. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes o que separa uma pessoa de uma vida melhor não é a falta de capacidade, é a falta de consciência. E agora eu preciso te falar uma coisa com muita clareza: a maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de oportunidade, perde por causa da própria mente, autossabotagem, falta de disciplina, impulsividade, procrastinação, decisões emocionais, hábitos destrutivos. E enquanto você não aprende a controlar isso, a sua vida continua travada no mesmo lugar. Foi exatamente por isso que eu criei o guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. O material direto ao ponto, sem enrolações, onde eu te mostro de forma prática como desenvolver disciplina real, como parar de se auto-sabotar, como criar hábitos que fortalecem a sua mente, como tomar decisões melhores e como construir uma mentalidade que te aproxima da vida que você quer viver. Porque riqueza não começa no bolso, ela começa na sua mente. E quanto mais tempo você demora para ajustar isso, mais tempo continua vivendo abaixo do seu potencial. Agora você tem duas opções: fechar esse vídeo e continuar repetindo os mesmos padrões, ou começar hoje a construir uma mente mais forte, mais disciplinada e mais preparada para crescer. Por apenas R$19,99 você pode ter acesso a um conteúdo que talvez economize anos de erros da sua vida. O link está aqui embaixo na descrição, mas não deixa para depois, porque depois é onde muita gente enterra os próprios sonhos. E se você quiser a parte 2 de outros hábitos de pessoas ricas, comenta aqui embaixo: eu quero a parte 2. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.